Quem foi Albert Einstein? Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, vamos lá. Albert Einstein, 1879 a 1955, foi um físico alemão de origem judaica, posteriormente nacionalizado suíço, austríaco e americano. Em 1905 publicou sua teoria da relatividade especial, para generalizá-la a partir de 1915. Prêmio Nobel de Física pela explicação do efeito fotoelétrico. Transformando o legado científico das ciências físicas, ele passou a estabelecer a relatividade das noções de espaço e tempo, inércia e energia e, de forma geométrica, interpretou as forças da gravitação. Quem foi Albert Einstein? Albert Einstein teve uma educação normal. Ele nasceu em 1879 na cidade de Ulm, Alemanha, e cresceu em Munique, onde frequentou uma escola católica, apesar de ser judeu. Seus pais, Hermann e Pauline, temiam que o menino se atrasasse porque demorava a falar. Claro, seus temores eram infundados. O jovem Albert estava entre os melhores alunos do ensino fundamental. Na faculdade e na universidade, no entanto, Einstein era tão independente que muitas vezes entrava em conflito com seus professores e professores. Albert Einstein nasceu na sexta-feira, 14 de março de 1879 ao meio-dia. Quando Albert tinha 2 anos e meio, sua irmã nasceu. Eles a chamavam de Mary, mas todos a chamavam de Maja. Maja descreve Albert aos 4 anos como uma criança quieta e isolada que não gostava de brincar com outras crianças. Ele escreveu que seus pais temiam que Albert fosse retardado porque aprendeu a falar tarde demais. Mais tarde, Einstein se lembraria de que seus pais o levaram ao médico para ver se o lento desenvolvimento da linguagem indicava que algo estava errado. Quando ele tinha 4 ou 5 anos, quando adoeceu de cama, seu pai deu-lhe uma bússola magnética. O movimento da agulha, que sempre voltava na mesma direção por uma causa misteriosa e desconhecida, deixou no menino uma impressão profunda e duradoura que ele escreveu sobre isso 60 anos depois em suas notas autobiográficas. Mesmo com uma idade tão tenra, Einstein foi atraído para o que se tornaria um de seus estudos favoritos, o eletromagnetismo. Apesar de seu desgosto com a escola, ele estava recebendo excelentes relatórios. Aos 7 anos, por exemplo, Pauline escreveu à mãe: "Ontem deram as notas do Albert. Novamente ficou em primeiro lugar e obteve um resultado brilhante." Muitos testemunhos sobre a vida de Einstein o pintam como uma criança lenta, talvez com dificuldades de aprendizagem. Mais tarde, o próprio Einstein escreveu que seu desenvolvimento intelectual havia sido retardado e, consequentemente, ele começou a pensar sobre o espaço e o tempo apenas na idade adulta, não como uma criança. Para seus professores no colégio Luitpold, o jovem Albert Einstein não tinha nenhum talento. Eles o consideravam um aluno relutante em relação à autoridade. Todo o aprendizado de cor o enojava profundamente. Aos 16 anos, sem terminar os estudos secundários, abandonou a escola e a Alemanha. Queria a todo custo evitar o serviço militar, adotando a nacionalidade suíça. Após uma reversão na fortuna de seu pai, ele foi para o exílio na Itália. Em 1895, o filho conheceu a família em Pavia e preparou como candidato livre, um ano antes da idade exigida, o vestibular para o Instituto Politécnico Federal de Zurique, que treinava engenheiros. Ele falhou naquela ocasião, mas teve sucesso na segunda tentativa, em outubro de 1896. Sentado nos bancos dessa austera instituição, Einstein se apaixonou por Mileva Mary, com quem se casaria somente após a morte do pai em 1902. Ele tem 2 filhos, em 1904 e 1910. Separou-se em 1914 e divorciou-se em 1919. Após obter o diploma em julho de 1900, Einstein procurou em vão uma vaga de assistente na universidade, mas só encontrou empregos precários. Apenas 1 ano e meio depois, ele ingressou no Escritório Federal de Patentes de Berna, trabalho que lhe deixou bastante tempo para se dedicar aos problemas de física pelos quais era apaixonado. O emprego na administração pública deu-lhe a liberdade de se concentrar na ciência. No ano produtivo de 1905 publicou sua tese de doutorado e 5 importantes artigos na revista alemã Länder Physik. O primeiro, sobre o efeito fotoelétrico da luz, demonstrou a teoria de Max Planck de que a luz é emitida em pacotes, ou quanta, que validou a física quântica. 2 outros artigos trataram do movimento browniano. No entanto, a obra pela qual Einstein é mais famoso apresentou algo revolucionário,
A teoria da relatividade especial, uma ideia que o próprio Einstein teve dificuldade em aceitar. A relatividade especial introduziu o conceito de um universo quadridimensional tecido a partir do espaço-tempo, as três dimensões usuais mais o tempo. Nas distâncias insignificantes da vida comum, esse conceito dificilmente se altera, mas contém distâncias astronômicas. Quando olhamos para as estrelas, olhamos para o espaço sideral e voltamos no tempo. A física então estava passando por uma crise profunda. Os dois ramos principais da disciplina, a mecânica, a ciência do movimento dos corpos, e o eletromagnetismo, a ciência da luz, se contradiziam em muitos pontos, mergulhando os pesquisadores em um beco sem saída. No primeiro artigo, Einstein atacou a concepção oficial segundo a qual a luz era uma onda contínua sustentada pelo éter, uma substância imóvel. Para Einstein, ao contrário, a luz era composta por um número finito de quanta de energia localizados em pontos do espaço, portanto, era descontínua por definição. Einstein resolveu assim os problemas insolúveis colocados pelas supostas propriedades desse éter. Ele não existia. Não satisfeito com a concordância de seus colegas, Einstein delineou um dos eixos essenciais da física moderna, a teoria quântica. O quarto artigo, intitulado Sobre a Eletrodinâmica dos Corpos em Movimento, foi muito revolucionário, admitiu o próprio Einstein. Ele rejeitou a ideia de um tempo absoluto e idêntico em todos os lugares. Em vez disso, ele afirmou que o tempo era relativo. A única exceção declarada pelo físico a esse caráter móvel do tempo foi que a velocidade da luz representava um limite absoluto. Uma teoria da relatividade especial foi então elaborada. Em um apêndice, Einstein desenvolveu uma ideia totalmente nova, ao demonstrar a equivalência entre massa e energia. Esta descoberta é universalmente conhecida pela fórmula matemática igual a mc2. A princípio, esses artigos passaram despercebidos, mas depois despertaram o interesse do grande pesquisador alemão Max Planck. Então, um futuro brilhante se abriu para Einstein. Nomeado para a Universidade de Zurique em 1909 e convidado para o Congresso Solvay em 1911. A descoberta da relatividade especial foi, no entanto, apenas o prelúdio para um questionamento mais avançado da física clássica, ainda marcada pelas descobertas de Newton e Maxwell. A partir de 1907, Einstein se dedicou à teoria da gravitação. Somente em 1915 ele formulou definitivamente a teoria da relatividade geral, que considerava a gravitação como uma deformação do espaço-tempo. As observações de uma expedição científica inglesa feita pelo astrônomo Eddington durante um eclipse validaram suas previsões. Einstein então alcançou notoriedade internacional e se tornou um novo Newton para o mundo. Apesar desse sucesso manifesto, o Prêmio Nobel de Física de 1921 de Einstein recompensou seu trabalho sobre o efeito fotoelétrico e não seu trabalho sobre a relatividade. Em 1905, Einstein foi o iniciador da teoria quântica. Niels Bohr e Einstein eram amigos íntimos, mas a discordância científica era profunda e culminou em 1927, por ocasião do 5º Congresso da Solvay em Bruxelas. Einstein e Bohr conduziram intensas trocas pós-choque. As objeções de Einstein aos desenvolvimentos na teoria quântica foram especialmente motivadas pela impossibilidade de prever a posição de um elétron com certeza. A maior ambição das últimas 2 décadas de sua vida era desenvolver uma teoria unitária que fosse a síntese da gravitação e do eletromagnetismo. Mas este trabalho titânico foi em vão. Cidadão do mundo, Einstein foi durante toda a vida um estudante hostil a todas as formas de autoritarismo. Em 1914, ele elaborou uma chamada aos europeus, convidando os intelectuais a agirem a favor da paz. Ele concordou em participar de uma série de viagens aos Estados Unidos para arrecadar os fundos necessários para a fundação de uma universidade em Jerusalém. Desde os primeiros meses da aquisição de Hitler, Einstein foi para o exílio nos Estados Unidos. Tornou-se cidadão americano em 1940 e apoiou totalmente a ideia da guerra contra o nazismo. Já em agosto de 1939, ele escreveu ao presidente Roosevelt instando-o a implementar um programa de pesquisa atômica, expressando seus temores de que a Alemanha de Hitler pudesse fazer algum progresso neste assunto. No entanto, Einstein não participou do projeto Manhattan, que deu aos Estados Unidos uma arma cuja eficácia no curto prazo provocou a capitulação do Japão.
Horrorizado por el espectáculo de Hiroshima y de Nagasaki, Einstein militó desde entonces en las filas del pacifismo, asumindo la presidencia del Comitê de Vigilância de los Investigadores sobre Energia Atômica, em maio de 1946, poniendo todo el peso de sua hombre ao serviço de a causa. Ele defendeu a criação de um governo mundial, que seria o único a ter o controle das armas nucleares. Seu último gesto político foi a redação de um apelo aos cientistas pela abolição da guerra, escrito em parceria com o filósofo Bertrand Russell. Albert Einstein morreu em Princeton em 18 de abril de 1955. Cronologia 1879. Nasceu em 1896. Iniciou seus estudos superiores no Instituto Federal de Tecnologia de Zurique. 1902. Mileva fica grávida e dá à luz Eliezer. Albert entra para o Escritório Federal de Patentes em Berna como funcionário público. 1903. Eliezer morre. Casou-se com Mileva Marik, com quem teve 2 filhos em 1904 e 1910. 1905. Publica seus primeiros artigos nos quais aborda os campos do movimento browniano, o efeito fotoelétrico e a relatividade especial. Eu tinha 26 anos. 1909, ele obteve seu primeiro mandato como professor titular na Universidade de Zurique. 1913, nomeado diretor do Instituto de Física Kaiser Wilhelm em Berlim. 1916, publica a Teoria Geral da Relatividade. 1919, divorciado de Mileva, ele se casa com Elsa, uma prima dela. Em 29 de maio, um eclipse solar prova que a teoria da relatividade geral está correta. 1921, recebe o Prêmio Nobel de Física. 1933, deixa a Alemanha e vive exilado na França, Bélgica, Reino Unido e Estados Unidos, país onde é recebido com entusiasmo. Lá, ele será professor de física teórica no Instituto de Estudos Superiores de Princeton. 1939, Einstein escreve ao presidente Franklin D. Roosevelt, afirmando que a bomba atômica é possível e que a Alemanha pode já ter a tecnologia. 1940, adota a cidadania americana. 1945, afasta-se do magistério para desempenhar. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.